Olá, meus amigos e irmãos da fé. Esta é a minha primeira live nesse novo momento da minha vida e eu quero agradecer muito a participação de vocês que estão aqui comigo, amém? Eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra com vocês muito importante, que tem sido muito significativa na minha vida e eu creio que realmente Deus vai abençoar a sua vida com esta mensagem. Vamos orar rapidamente? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque na Tua palavra, Senhor Deus, eu encontro sabedoria, eu encontro conforto, eu encontro, Senhor Deus, tudo aquilo que eu preciso, Senhor Deus, para suprir mais do que a minha necessidade fisiológica, mais do que a minha fome, Senhor Deus, mas o meu espírito, Pai. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor possa falar ao coração dos meus amigos, dos meus irmãos na fé, e que esta mensagem, Senhor Deus, que o Senhor colocou para que eu compartilhasse com eles, seja abençoadora e seja, Senhor Deus, compartilhada com todos, Senhor Deus, aqueles que precisam neste momento das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, amigos, hoje nós vamos começar aqui lendo uma passagem em Isaías, no capítulo 55 e lá no versículo 6, ok? Então, se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir lá em Isaías, lá no meio da Bíblia, no capítulo 55, no versículo, nós vamos ler do 6 até o versículo 11. Amém? Abriram aí? Isaías 55, 6 até o 11. Eu vou ler, ok? Então vamos lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8 agora. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Bom, o que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês? Como eu tenho falado nos vídeos anteriores, a única diferença é que essa é uma live, os anteriores eu fiz uma gravação não ao vivo, é que este momento da minha vida tem sido um momento muito significativo, muito importante. Eu posso dizer para vocês que, como eu disse em outro momento, Deus permite que a gente faça de um limão uma limonada, amém? Então, nesse momento que eu fiquei desempregado há um mês e pouquinho, Deus tem me permitido ter, assim, experiências maravilhosas com Ele, a ter experiências maravilhosas com relação às pessoas que estão à minha volta, minha esposa, minha família, meus amigos, e esses momentos maravilhosos têm feito com que o meu coração sinta realmente um desejo de transbordar, de compartilhar o que eu tenho aprendido com Deus nesses momentos. Eu vou começar falando aqui sobre o que está acontecendo. O meu último emprego foi numa empresa, agora há um mês e pouquinho atrás, uma empresa muito boa, como eu já disse antes, e que me abençoou muito por 10 anos no total que eu trabalhei lá. Mas eu quero voltar lá atrás, em 1989. Acho que a maioria das pessoas nem tinha nascido lá em 1989. O que aconteceu lá em 1989?
eu estava acabando o segundo ano de engenharia lá em São Bernardo do Campo. Eu fiz a FEI lá em São Bernardo. E eu nunca tinha entrado numa indústria. Imagina, eu vivi lá no interior de São Paulo, lá perto, trabalhando com meu pai no sítio, ajudando com os caminhões dele. E eu nunca tinha entrado numa indústria. E eu estava fazendo engenharia mecânica. E o que aconteceu? Um dia eu estava caminhando numa rua lá em São Bernardo e tinha uma empresa chamada TRW. A maioria, acho que, das pessoas que trabalham no ramo automotivo conhece a TRW. E tinha escrito assim: vagas para estágio para engenheiro mecânico. Eu falei, poxa vida, eu estou fazendo engenharia mecânica, vai ser ótimo eu fazer um estágio nessa empresa. Só que tinha um pequeno detalhe, estava escrito lá, para quarto e quinto anos de engenharia. Aí eu falei, poxa vida, eu estou começando o terceiro ano e a vaga era para o quarto e quinto ano de engenharia. Mas Deus colocou no meu coração, vai lá, seja ousado e tenta. Eu entrei lá, tinha uma mocinha sentada numa cadeira lá numa mesa, e eu disse para ela, olha, eu gostaria de fazer a minha inscrição aqui para essa vaga de estágio que vocês estão anunciando. Ela perguntou meu nome e tal, e aí ela disse assim, qual ano de engenharia que você está? Eu falei, olha, eu estou acabando o segundo ano e eu vou começar o terceiro. Ela disse assim, olha, não dá. Só estamos contratando pessoas, né, fazendo entrevista com pessoas que estão fazendo o quarto ou quinto ano de engenharia. E eu não vou poder colocar você para participar desse processo seletivo. Mas Deus estava assim, tocando no meu coração. E aí eu falei assim para ela, olha, eu sei que é só para o quarto e quinto ano de engenharia. Eu sei que eu estou começando o terceiro ano, eu vi isso. Só que eu realmente gostaria de pedir um favor para você, que você me colocasse nesse processo e deixasse que o gerente que vai me entrevistar decidisse se eu participo ou não desse processo. Aí eu conversei um pouco com ela, falei, olha, me ajuda, entendeu? Eu nunca entrei numa indústria, eu vim do interior de São Paulo, eu só mexia com boi. Ela se comoveu com a minha história, né, que era verídica, mas era interessante, e ela falou, olha, eu vou colocar você no processo, mas é quase certo que o gerente lá de RH não vai deixar você participar. Eu falei, coloca aí, eu creio que Deus vai abrir essa porta para mim. Ela falou amém, então ela já me ajudou orando ali, né? E o que aconteceu? Passaram alguns dias e eu estava confiante que eu ia fazer essa entrevista. Ia ser a minha primeira entrevista para eu entrar na primeira empresa da minha vida, em 1989, na TRW. Olha só o que aconteceu. Passou um tempo, uma semana mais ou menos, não me recordo agora bem, e recebi um telefonema. Naquela época era o telefone fixo, né? Tinha deixado lá na portaria. Olha, Marco, a gente queria fazer entrevista com você aqui na TRW. Aí eu fiquei feliz, sabe? Agradeci a Deus, Senhor, obrigado. Se eu vou fazer entrevista, então é que eu já passei nessa fase aí de não estar dentro daquele padrão que eles queriam de quarto e quinto anos. Eu estava iniciando o terceiro ano. Fui lá na TRW, fiquei esperando um pouquinho. E eu andava sempre com uma Bíblia, sabe? Naquela época lá eu fazia engenharia, mas eu levava minha Bíblia para lá e para cá. Entrei lá e eu não me esqueço, tá? O nome do gerente de RH era Chiqueto. Se ele me ouvir por aí, um grande abraço para você, Chiqueto. Eu nunca vou me esquecer disso que você fez por mim. E eu comecei a fazer a entrevista. Ele era um senhor muito simpático, muito sorridente. Acho que ele devia ter na época uns 45, 50 anos de idade, minha idade hoje. E ele começou assim, né? Ele achou engraçado o fato de eu ter insistido em fazer a entrevista, iniciando o terceiro ano. E ele já começou assim, você está começando o terceiro ano, por que você acha que eu vou te contratar se a vaga é para o quarto e quinto ano? Eu disse para ele o seguinte, olha, Chiqueto, eu senti no meu coração que Deus quisesse que eu entrasse aqui para disputar essa vaga. Mesmo sabendo que eu, iniciando o terceiro ano, não estaria apto, né, a disputar essa vaga. Ele deu risada. Aí ele falou assim, e por que você quer essa vaga? Eu falei, eu quero porque eu nunca entrei numa indústria, eu nunca trabalhei se não fosse com boi no sítio, ajudando meu pai lá.
com caminhão e essa vaga vai permitir que eu pela primeira vez entre numa indústria na minha vida. Aí ele ficou assim, sorrindo também. E ele falou assim, você falou de Deus, essa Bíblia aí, você anda com a Bíblia? Eu falei, eu leio a Bíblia, sim, eu creio em Deus e eu creio que foi Deus que colocou eu aqui nesse momento para disputar essa vaga. A gente conversou bastante, ele perguntou muitas coisas e ele falou, olha, Marco, você aguarda um tempo, a gente está fazendo entrevista com vários candidatos de quarto e quinto ano, você é uma exceção, e daqui a um tempo, se você for a pessoa que nós definirmos, a gente vai entrar em contato com você, seja para dizer que você foi aprovado ou não. Bom, o que aconteceu? Fui embora para casa, todo feliz, fiz a entrevista, primeira entrevista da minha vida. Imagina, que coisa, né? É até emocionante lembrar disso. Fui para casa agradecendo Deus, obrigado, o Senhor me ajudou a conseguir fazer essa entrevista, estava muito feliz, sabe? E passou um tempo, acho que uma semana também, eles me ligaram e falaram, Marcos, você pode vir aqui na TRW? Você foi selecionado para a vaga. Nossa, aquilo foi uma das alegrias maiores que eu tive na minha vida. E eu agradeci muito a Deus. Por quê? Porque tem tudo a ver com essa mensagem de hoje. Os nossos caminhos, os nossos planos, eles podem ser racionais, lógicos, podem parecer os melhores para a gente, mas acredite em mim, os caminhos que Deus abre, as portas que Deus abre para a gente são muito melhores. O que nós temos é que confiar e ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito fala com a gente. O que aconteceu? Eu cheguei lá, falei com o Chiqueto, falei, Chiqueto, eu agradeço muito a oportunidade e perguntei para ele, olha, tinha muitas pessoas concorrendo a essa vaga, né? Ele disse assim para mim, olha, Marco, tinha mais ou menos umas 30 pessoas concorrendo a essa vaga. Todas elas de ótimas faculdades de engenharia, inclusive de São Paulo, de São Bernardo aqui do Campo, mas a gente sentiu no coração de dar essa oportunidade para você. E Deus abriu aquela porta e eu pude fazer o estágio naquela empresa por um ano, aprendi muito lá, tenho muitas histórias ótimas de aprendizado na TRW, então eu agradeço lá o Chiqueto, se quem sabe ele ouça essa live, eu nunca me esqueci de você, Chiqueto, por essa oportunidade. Voltando ao texto da palavra, onde eu quero chegar. A palavra de Deus é clara, sabe? Que nós temos que buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Por que enquanto a gente pode achar? Porque, irmãos, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo ele não vai estar agindo no nosso meio para o resto dos tempos. Ele vai agir na nossa vida até um determinado momento. E quais são esses momentos que nós temos que aproveitar para ouvir a voz de Deus? São aqueles momentos em que a gente realmente tem ainda a esperança, que a gente tem ainda a fé, porque a própria fé, a Bíblia diz que é o próprio Deus que coloca no nosso coração. Se você não tem fé, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para Deus. Se você fala, eu tenho um amigo de coração, espero que ele esteja me ouvindo, eu não vou citar o nome dele, um amigo muito que eu tenho no meu coração, ele fala, Marco, eu perdi a fé em Deus, eu não acredito mais em Deus, eu não consigo mais sentir nada como eu sentia antigamente, que eu ia na igreja. Eu falo, olha, peça para Deus, converse com Deus. A minha esposa sempre fala que a distância entre Deus e nós é uma oração sincera. Deus ele é Senhor do universo, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então a única coisa que você tem que fazer é fazer uma oração sincera, conversar com Deus. Senhor, eu não acredito mais, eu perdi minha fé, fala comigo. Abre o seu coração, fala para Ele, Senhor, eu estou passando momentos importantíssimos na minha vida, para que eu tenho que tomar decisões muito importantes, eu tenho muitas dúvidas. Me ajuda a tomar a decisão, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor acha que é correto, fala comigo, me deixa sentir a Tua presença. Eu tenho certeza, meus amigos, porque essa é a minha experiência, é a experiência de muitas pessoas, não é só minha. Não é à toa que nós temos mais de 1 bilhão de cristãos no mundo. As pessoas que falam com sinceridade de coração com o Senhor, com Deus, Deus responde. Porque Deus ele está presente
Ele está presente em todos os lugares. Ele está aí com você agora, ele está aqui comigo. Entendeu? Ele está lá no outro lado, na China, lá no outro lado do mundo, lá no Japão. Qualquer pessoa que invocar o nome de Deus, que falar com Deus de coração sincero, Deus vai começar a falar, vai começar a colocar fé no seu coração. Então a primeira parte aqui no versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele está perto, Ele está abrindo os ouvidos dele, ele está vendo você e ele quer te ouvir. Faça isso que você vai entender e vai entender a grandeza de Deus, o amor dele, você vai entender o que eu estou falando. Então naquele momento lá que eu estava fazendo a entrevista, desde a hora que eu cheguei na TRW, foi o Espírito Santo que colocou. Vai lá e se inscreve nessa vaga. Teoricamente eu não podia, mas eu ouvi a voz de Deus, me inscrevi e agora lá entre 30 e poucos candidatos, sendo que eu nem poderia estar inscrito, porque era quarto e quinto anistas e eu era iniciando o terceiro ano, eu estava com a vaga em minhas mãos, ok? Ouvi a voz do Espírito. O que mais que nós podemos ler nesse texto aqui? Olha só que interessante. No versículo 8, porque os meus pensamentos, aqui é Deus falando, tá? Através de Isaías, então os pensamentos de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os seus planos, né? Os meus caminhos, diz o Senhor. Então o que nós podemos entender aqui? Muitas vezes nós usamos muito a nossa racionalidade, a lógica, a nossa inteligência natural, ok? Do nosso cérebro aqui pensante, para fazer cálculos, para fazer projeções, para criar projetos. Usamos toda a nossa inteligência, que foi Deus também que deu para a gente. Mas os caminhos, os pensamentos, os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Muitas vezes nós estamos fazendo planos detalhados, calculando centavos para construir um projeto de uma casa, ou fazer um investimento, ou iniciar uma faculdade, uma universidade. O que acontece no final das contas? Deus, ele tem algo muito diferente para a gente. Como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Oração. Novamente, esse texto aqui faz a gente refletir na questão de falar com Deus, de orar para Deus, de ter fé e buscar de coração a presença de Deus, e Ele vai responder aquilo que nós temos dificuldade em decidir no momento importante da nossa vida. Continuando no versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso aqui é muito importante. Como que Deus fala com a gente? Como que a gente ouve Deus? Numa outra gravação que eu fiz anterior a esta, eu falei lá, será que Deus não me ouve mais? Por que Deus não me responde? Será que Deus esqueceu de mim? Não. Entendeu? Na verdade, como que Deus fala com a gente? Primeiro, através da palavra dele. Tudo que está escrito nesse livro aqui, que foi escrito aí num período de mais de 3.000 anos, foi uma seleção de 40 autores aqui, foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então Deus fala através da palavra dele. Muitas respostas e muitas decisões que eu tomei na minha vida foi através da leitura da palavra. E muitas pessoas são libertas de situações terríveis, de vícios, de droga, de prostituição, de comportamentos iníquos, entendeu? De pecados que são assim terríveis da pessoa se livrar por causa da leitura da palavra de Deus. Então a primeira forma que Deus fala para a gente é através da palavra. E quando a gente lê a palavra de Deus, como a palavra diz aqui, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Se você ler a palavra de Deus, leia um capítulo por dia,
não vai levar mais do que 5 minutos. Creia, se você ler um capítulo por dia da Bíblia, não mais que 5 minutos, leia, o Espírito Santo vai falar no seu coração, porque a Bíblia é o único livro que existe. Creia, é o único livro que você lê com o autor sempre do seu lado. Você lê, imagina você estar lendo um livro e o autor está do seu lado, está dentro da sua vida, está dentro da sua mente, do seu coração, é a Bíblia. E a palavra de Deus, ela vai penetrar no seu coração, na sua mente, ela vai filtrar, ela vai limpar a sua alma, ela vai fazer com que você tenha um entendimento espiritual, porque Deus, como a palavra dele diz, ele tem os pensamentos mais altos do que os nossos. Os nossos pensamentos são racionais, são lógicos, são intelectuais. Os pensamentos de Deus são sobrenaturais, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou não só as coisas naturais, como as coisas sobrenaturais. Então, a primeira forma que Deus fala com a gente, ele diz que não volta vazia, através da leitura da Bíblia. Segunda forma que Deus fala com a gente, oração. Acorda de manhã, toma um banho, toma um café, vai lá no cantinho antes de ir trabalhar, fecha lá a porta e busca a presença do Senhor. 5 minutos, fala com Deus, fala: Senhor, hoje, Senhor, eu te agradeço por esse dia de vida, fala comigo nesse dia, muda meu coração, eu tenho dificuldades, abre para Ele o que você tem de preocupação, se você vai passar numa auditoria, se você vai ter um projeto difícil para fazer na empresa, fala: Senhor, eu estou angustiado, eu estou ansioso por causa disso, me ajuda. E Deus vai ajudar. Deus vai abrir portas, vai abrir oportunidades para que você resolva problemas que talvez você sequer poderia resolver racionalmente, ok? Continuando aqui, aonde que se encaixa essa palavra hoje, por exemplo, na minha vida, no contexto da minha vida? Nesse 1 mês e pouquinho que eu estou desempregado, surgiram muitas ideias. Eu tenho buscado muita presença de Deus e tem surgido muitas ideias e tem surgido muitas oportunidades. Eu posso fazer muitos planos baseado em muitos projetos. Muitos. Um deles é voltar a trabalhar na indústria, outro ter algum empreendimento. São muitas oportunidades que existem, ok? Mas como é que eu vou saber qual é aquela oportunidade melhor para a minha vida? Exatamente fazendo isso que eu estou ensinando vocês agora, compartilhando com vocês. Tenho orado, tenho buscado a presença de Deus, tenho lido a palavra dele, e nesse momento aqui que eu li ontem, Isaías 55, a palavra dele fala exatamente que ele está além, que ele está acima de nós. E isso aqui me deu muita paz. Eu não creio que nada é coincidência, eu já falei para vocês. Um momento que eu tenho vivido, tenho criado vários projetos, tenho muitas oportunidades. A palavra de Deus se encaixa perfeitamente nesse momento da minha vida. E eu tenho realmente colocado meu coração, colocado minha mente, para que Deus decida e me mostre claramente o que eu devo fazer. Para encerrar essa live aqui, eu quero colocar aqui Provérbios 16, 1 a 3, ok? Então vamos lá em Provérbios 16, 1 a 3. Aqui, Provérbios 16, 1 a 3. Olha só o que diz aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Essa é uma das palavras mais lindas que eu conheço na Bíblia, e a mensagem ela conclui aqui, né? A conclusão dessa mensagem é essa, meus amigos, meus irmãos. Nós fazemos planos, nós temos desejos legítimos, nós podemos fazer projetos com a nossa inteligência, com a nossa racionalidade. No entanto, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E para que a gente ouça essa resposta de Deus, para que a gente tenha essa clareza daquilo que Deus quer que a gente faça,
na nossa vida em relação a esses projetos, esses planos que nós desenhamos como seres humanos racionais é buscar a Deus em oração, ouvir a voz do Espírito Santo e ler a palavra de Deus. Amém? Se nós fizermos essas coisas simples, que estão a uma distância de uma oração sincera com Deus, por 5 minutos por dia, lendo a palavra de Deus, orando, o Espírito Santo vai falar no seu coração. E essa mesma paz, essa mesma alegria, essas mesmas alternativas e oportunidades que Deus tem aberto para a minha vida, que são muitas, acredito, muitas, Deus vai também abrir para você. Se você está hoje trabalhando, tem dificuldades, se você hoje está desempregado, tem dificuldades, não interessa qual é a sua situação, seja ela em relação à área profissional, à área pessoal, financeira, social, não interessa. Eu garanto para vocês, porque isso não vem de mim, é o que está escrito na palavra de Deus. Se você colocar o seu coração para Deus, se você colocar aquilo que te aflige para Deus, Deus vai responder para você qual o caminho que você deve seguir, qual o rumo que você deve, para qual rumo você deve caminhar. Amém? Como diz aqui, os caminhos do homem são puros aos nossos olhos, ou seja, a gente sempre acha que a gente vai fazer o que é melhor, mas Deus pesa o espírito. Deus, ele não olha a aparência. Geralmente a gente faz muita coisa pelo ego. A gente faz aquilo que a gente agrada o nosso ego, ok? Geralmente o homem busca prazeres, busca fama, busca poderes, você entendeu? Tudo isso aparece perante os outros homens, mas Deus pesa o espírito. Deus, ele sabe o que está dentro do nosso coração, ele sabe quais são os desígnios, ele sabe quais são as intenções dentro do nosso coração. Se a gente colocar para Deus quais são os nossos objetivos, quais são os propósitos, nós entendemos que são as razões pelas quais a gente está fazendo esses projetos, esses planos. Deus vai pesar e Deus vai mostrar claramente para a gente, através da oração, através da palavra dele, se a gente deve continuar ou se a gente deve interromper e mudar e voltar ao caminho correto, que vem do próprio entendimento que o Espírito Santo nos ensina através da palavra e da oração. Amém? Então eu queria encerrar agora essa live, minha primeira live. Eu quero agradecer meus amigos que estão aqui. Olha lá, Alexandre Ribeiro. Alexandre Ribeiro foi um meu grande chefe, um dos meus grandes chefes lá na Ford. Alexandre, um grande abraço para você. Você é uma pessoa que sempre está dentro do meu coração. Eu aprendi muito com você. Você era um excelente chefe, tá? Eu posso falar isso por mim, pelo Marcelo Ribeiro, pelo Fabrício Orlandi. Se eles me ouvirem, eles podem confirmar. Aprendemos muito com você. Você sempre foi um chefe que cuidou da gente. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Quem mais está aqui? Simara, não sei se é o Maurício ou a Mara que está assistindo. Estou tentando enxergar aqui, tá? Com 50 anos e o óculos aqui. Maurício, se for você, a Mara, muito obrigado por estar participando também. Você sabe que você está no meu coração. Você é um amigão, um irmão, né? E eu agradeço muito por você estar aqui comigo. Então eu vou encerrar agora essa live, essa minha primeira live, agradecendo a Deus pela vida de vocês, ok? Por essa palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor colocou essa mensagem para que eu compartilhasse com os meus amigos, para que eu falasse com eles, Senhor Deus, que o caminho não é apenas a lógica, a racionalidade, a inteligência que o Senhor mesmo nos deu, Pai, mas é buscar no Senhor, em oração, através da Tua palavra, as respostas para as decisões que nós temos que tomar. Senhor Deus, os Teus caminhos são perfeitos, Senhor Deus, e eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor abra a minha mente, Senhor Deus, que o Senhor fale ao meu espírito para que eu tome as decisões corretas em relação aos próximos passos que eu tenho que tomar na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pelas alternativas todas que eu tenho nesse momento de desemprego que eu tenho vivido. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que no momento certo o Senhor mesmo vai me mostrar claramente
o que eu devo fazer, qual o rumo que eu devo seguir. E eu te agradeço por tudo isso no nome de Jesus. Muito obrigado por vocês estarem comigo e eu espero revê-los pessoalmente qualquer dia desses, ok? Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.